Chegando aqui. Ai, Tiago. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Jesus é a salvação. Chegando aqui. Era dois? Só. E quase que não. No coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem naquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa crosta e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa crosta e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Como é? Deus é amor e tá lá, 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 lá. Quando minha mãe era criança, ela cantava assim. Quando minha mãe era criança, ela cantava assim. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Eu acho que ontem na igreja elas cantaram, elas aprenderam. Deus é bom pra mim. Foi? Foi, Alissa? Não? Não cantaram ontem? Meu Deus é bom pra mim. É? Não. Ah, então não deu tempo. Vamos cantar ele? Está entrando no mês de ações de graça. Nós temos tanto que agradecer, porque Deus é bom, né? Maravilhoso. Vai, Cláudia, tira pra nós. Vamos ali, Anabel? Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim. De novo? Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, se a chuva cai, o amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Amém. Vai. Não arriscaria nem dizer exatamente, porque eu já me perdi. Nós somos gratos a Deus pela vida da Adriana. Falou Eu posso dizer que a gente estava na expectativa de saber que teríamos dois casais. Dois casais. Tirou sorte grande. E quando o médico, que era um japonês, saiu da sala de parto, ele falou, a gente ficou sabendo que era uma linda menina e tal, ou seja, ele não tinha uma filha ainda. Eu vou buscar em casa nas duas. Aí você dizer que lá no Hospital do SAS, aliás, onde as três nasceram. A primeira, Cláudia, por direito dele, que eles moravam no local.
Depois a Dejane, que deveria ter nascido no estado de São Paulo, onde a gente morava, mas porque não tinha NPS, veio para ficar na casa da minha sogra e depois nascer. E por último a Adriana nasceu lá, também para operar, que é a quarta herdeira do nome. E o André nasceu perto da nossa casa, lá em Itaguaí, que lá na rua em cima, o SAS em Itaguaí. Mas todo mundo é do SAS, Serviço de Assistência Social Evangélica. Pastor Isaías de Souza Macedo, que ainda está vivo. É um grande homem de Deus. Então, quem vai orar pela Tejane? Pela criança? A mãe? Você é a mãe hoje? É a mãe. Vamos orar, agradecendo a Deus. Não sei se a mãe vai estar. Não sei bem se vão fazer, porque tem que ir para aula, não sei. Senhor Deus, meu Pai, estamos na tua presença, agradecido por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Jesus. Sabemos que não merecemos nada, mas também sabemos o teu grande amor, cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pagaste alto preço. Amém, Jesus. Agora, Senhor, eu quero agradecer mais uma vez a vida da Adriana, que seja veste para a nossa família, Senhor, mas a caçula. Que o Senhor possa continuar abençoando a Adriana, dando saúde, dando sabedoria para criar essas meninas nos seus caminhos. Amém. Também, juntamente com o Cris, Senhor, a família, que o Senhor possa estar na frente, abençoando, servindo, orientando. E cada dia da vida dela possa estar sendo trilhado na tua presença, no teu caminho. Senhor, continue dando assim calma com essas crianças, ensinando o caminho certo, como ela tem tentado, se esforçado. Que eu possa abençoar e completar, Senhor, essa obra que o Senhor colocaste na mão dela. Cada uma dessas meninas, que elas possam fazer diferença nesse mundo mal que a gente está vivendo, Pai. Que o Senhor possa continuar derramando suas bênçãos sobre elas, bênção com saúde, bênção de sabedoria, tudo que for assim concernente, Senhor Deus, a vida física, espiritual, que o Senhor possa estar derramando as suas bênçãos sobre elas. Você sabe o desejo do nosso coração é de ver todos os nossos, grandes e pequenos, caminhando com o Senhor cada dia, crescendo espiritualmente, porque sabemos que não temos cidade permanente aqui e que estamos aqui de passagem. Então, que possamos todos morar juntos, no mesmo lugar, quando formos para Ti. Muito obrigada por tudo, sabemos que não merecemos nada, mas com perdão do meu pecado, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ver. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e exarvaram no céu um tronco. No tronco, alguém sentado. E esse que se acha assentado e semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de um homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando.
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas que por tua vontade são e foram criadas. Nós vamos ficar só com esse capítulo, que já tem bastante coisa para a gente conversar. E depois, na semana que vem, quem sabe, a segunda visão, nós poderemos no capítulo seguinte, capítulo. Eu anotei, e conforme eu já havia falado para os amados irmãos, nós não estamos fazendo um estudo assim, profundo, não há intenção de se fazer isso. Nós estamos lendo e vamos procurar, se não entendemos alguma coisa, queremos saber, de repente, pode até fazer uma pergunta, coisa assim. Mas eu anotei as coisas básicas e de leve a gente vai abordá-las e os irmãos ficarão com uma ideia da questão. Bem, a questão aí é a visão, e Apocalipse trata muito de visão. Visão, revelação. Então aqui nós temos a visão do trono de Deus. Então, o trono de Deus é visto. Bem-vindas. Então, o apóstolo São João, nessa visão do trono de Deus, ele é chamado e ele disse: olhei e eis uma porta aberta no céu. Para quem escuta, para quem olha, para quem está atento ao que Deus revela, ao que Deus mostra, ao que Deus prepara para nós, a porta fica aberta no céu. Já vimos isso atrás, porta aberta, agora estamos vendo a porta aberta. Deus está sempre abrindo portas. E aqui diz até que não era uma única porta. Mas ele viu uma porta aberta no céu. Você lembra de Estevão quando morreu, quando foi morto? O que ele viu? Céus abertos. Céus abertos. Lembra de Jacó, quando teve o seu nome mudado lá no Val? Quando ele teve um encontro com Deus, ele teve vários. Ele viu uma escada e viu também uma porta aberta. Há muitas referências de abertura de porta no céu para quem vai para lá. Deus quer levar todos. Deus quer levar todos. Mas ele não apenas ouviu, ele também ouviu falar e disse, falou comigo. Deus fala com todo mundo. Mas é um momento que ele fala diretamente com a gente. É o momento da gente, é exclusivo da gente, é especial da gente. Aquele momento você não pode perder. Se você perder, quem sabe, perdeu para todo sempre. Deus fala, às vezes uma ou mais vezes, mas ele fala, pelo menos uma vez ele fala com a gente. Ele
fala clarinho com a gente. Verdade que aqui não era a fala da salvação, mas era a fala para a salvação de outros. Então, ouvi falar comigo. E qual era a preocupação de Deus? João, sobe para cá, para aqui, sobe. Parece que ele estava com o nariz enterrado sei lá, desânimo, abatimento, problemas, perseguições, lutas, porque ele estava ali na ilha de Pátmos fugido também, como muita gente fugiu por causa da perseguição dos medos, dos Césares, dos romanos. Então ele estava ali. E, inclusive, foi o único que parece que teve morte natural. Já falei isso no estudo passado. E o Senhor diz assim: vou te mostrar coisas que vão acontecer. Vou te mostrar coisas que vão acontecer. Nesse mesmo tempo, o que aconteceu com João? Hein? Foi arrebatado e ele achou-se como se estivesse anestesiado. Ele se achou em espírito. Achou-se fora do corpo. Ele achou-se numa posição que, para falar com Deus, comunicar-se diretamente com Deus, nesse corpo mortal nosso, não dá muita chance. Você tem que estar fora dele para poder ter um contato muito especial, como vai ser o nosso arrebatamento. Então o Senhor começou a falar para João, quando de imediato ele achou-se em espírito. Pode ser assim, de pronto. Deus acabou de falar, ele entrou em estado de êxtase. E foi arrebatado do céu até o céu. E ele diz assim: eis um trono no céu. E alguém sentado. Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus, hoje, Ele está fazendo o quê? Como Deus nosso, que se revelou a nós. O que Ele está fazendo hoje? Isso se chama o quê? Mão direita, ou também chamada de destra ou destra. Então, Ele está sentado à mão direita do Pai, ou à destra do Pai, de onde Ele intercede por nós. Tem dois intercessores, né? O Espírito Santo também intercede, né? Com certeza. Mas o fato de estar sentado significa assim: você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, tomou um banho, comeu alguma coisa, está sentado. Você venceu um dia. Você veio da guerra, veio da batalha, veio da luta. Você não está mais com todo o apetrecho de guerra, todo armamento, toda coisa pesada no seu lombo. Você já passou pela cruz. Você já passou pelo sofrimento. Já passou pela luta. Já venceu. Agora você está de pijama, sentado. Está na sua casa, à vontade, você está sentado. Vamos dizer aposentado, bem aposentado. Você venceu. Então esse que é visto no trono, ele não tem mais nada que fazer. Tudo que tinha que ser feito, aliás, ele até declarou isso na cruz. Tudo está pronto, tudo está consumado. O que eu devo fazer? Nada. Só crer, crer somente. Então, sentado, essa majestade que é vista, que é o Senhor Jesus, que é a revelação de Jesus para a igreja, para nós. Então João vê que Jesus está num trono no céu, não é no inferno, nem na terra, nem em outra parte, é no céu, de onde ele governa todos os reinos. Ele está sentado.
é que Deus não dorme como a gente dorme. Deus não cansa como a gente cansa. Há umas referências e tal na criação que parece que Deus cansa, mas Deus mesmo não cansa. A representação de Deus na pessoa de Jesus na parte humana, sim, tinha necessidades, como nós temos necessidades. O trono é semelhante a pedras, as mais caras pedras, jaspe, sardônia, esmeralda e etc. São pedras que são caras, são pedras preciosíssimas. E essas pedras, quando elas estão dentro da terra, na mina, de repente nem tanto. Mas quando elas estão trabalhadas e dentro das joias e tal, onde elas devem estar brilhando, o esplendor delas dispersa muitas vezes a própria luz. Porque elas farfalham a luz, refletem a luz. Então o trono de Deus é cercado de luzes, com pedras as mais variadas e preciosas pedras. Esse trono, calcula quando estivermos olhando o trono dele, vendo o trono dele, ele sentado nesse trono. Quantos já foram a Petrópolis e viram o trono do imperador Pedro II? O trono dele é de ouro. Está vendo? Tudo lá é mesmo. Agora não pode nem chegar perto mais, senão carrega até o palácio. Leva embora. Mas o trono dele é de ouro. Agora, o trono do nosso Deus, muito além de Pedro II, Pedro I, qualquer Pedro aí na Bíblia, o trono do nosso Deus é o trono celestial. A nada comparável. Nesse trono estão representados povos, línguas e nações. É uma coisa, pode ser uma palavra só dessa. Povos, línguas, nações, pode ser, tudo a mesma coisa, são sinônimos. Mas vamos observar por que estas nações estão aí representadas. Você se lembra da promessa de Deus para Abraão? Que ele seria pai de uma numerosa nação, mas que seria bênção para todas elas? Depois isso se repetiu na pessoa de Isaac. Depois isso se repetiu na pessoa de Jacó. A mesma promessa feita pelo mesmo Deus, para a mesma família, não para a mesma pessoa, mas para a mesma família, que eles seriam numerosos assim como a areia do mar, como as estrelas, seriam incontáveis. Tem como contar hoje todos os que são de Deus sobre a face da terra, que são os abençoados por causa da nação israelita na pessoa de Jesus, simbolizado em Abraão, que era o nosso pai na fé. Os que somos de Deus, que seguimos a Deus, somos incontáveis. Só Deus sabe quantos. Tem cálculos, fazem cálculo de aproximação, mas isso nunca é a expressão da verdade. E há um autor aqui, que eu não me lembro dele, deve se lembrar, americano, não sei se é esse muito badalado aí, desses livros que escreve aí, Max Lucado, que diz que o inferno é menor que o céu. Tem um autor americano, tem um autor americano que diz que o céu é maior do que o inferno. Irmãos, isso choca um pouquinho, né? Porque, em comparação às pessoas que estão por aí, seguindo outras coisas, parece que nós somos um grupo tão inexpressível, um grupo assim tão pequeno, tão humilde, que não dá nem pro cheiro em relação aos outros. Mas um autor americano, ele tem uma coisa aí que diz que o céu
vai ter mais gente no céu do que no inferno. É desejo do coração de Deus, né? Ninguém se queixa. A gente vê que a porta é larga, espaçoso caminho. Conduz a É perdição. perdição. Mas são Mas são pessoas que estão seguindo um condenado eternamente, que só está enganando, só está levando para o pior, e deixar de seguir essa verdade que a Bíblia, o Deus verdadeiro que nunca mentiu, que nunca negou ninguém, um Deus que fez tudo por nós sem esperar nada de nós, não ser a honra, a glória, o louvor que são devidos a Ele. Então, o Espírito Santo que está derramado sobre toda a carne, esse Espírito, espero eu, Joel 2:28, espero que realmente os muçulmanos e outros anos por aí possam realmente esse ardor que eles têm pelo seu Deus se converta para o Senhor Jesus. Que seja. E há outro autor também lá de Porto Alegre, da linha de Dr. Vimal, que diz que as crianças no milênio vai nascer mais criança do que se imagina. Vai nascer muito mais gente e não vai morrer. Morrer aos 100 anos vai ser morrer criancinha. E parece que a fertilidade no milênio, isso aí não posso entrar no detalhe agora, mas a gente está vendo muito, vai ser muito grande. Então, o grupo vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. E os salvos, há quem defenda os salvos, seremos mais do que os perdidos. Ou que não fosse ninguém perdido, nenhuma pessoa. Isso daí, que você está falando criança vai ser nascida, assim, está falando de quando que vai ser isso? Assim, na Bíblia. No milênio. Hã? No milênio. E o que é um milênio exatamente? Depois nós vamos entrar no milênio, no momento certo. Não dá para entrar agora porque é um assunto longo e no decurso do Apocalipse a gente vai ver isso aí. Como funciona o milênio. Dentro das interpretações que existem sobre esses 1000 anos. Só posso dizer a você que esses 1000 anos ou milênio, eles estão previstos na Bíblia após o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, pode ser arrebatada agora, qualquer hora. Todos os salvos seremos levados. Os mortos ressuscitarão, nós, os vivos, seremos transformados, passando por uma coisa parecida com a morte, porque não podemos suportar a Deus nesse corpo. 7 anos, não no céu, mas também não na terra, mas nos ares, quando o Senhor Jesus vai estar com a igreja, com todos os salvos. Depois desses 7 anos, ele vai retornar à terra. Você pode ler Isaías capítulo 11, os 11 primeiros versículos. E muitas outras referências. Eu já tinha lido quando eu era menor, sabe? Mas eu não entendia tudo, sabe? E não vai entender, nem eu entendo. Vai ser difícil entender, mas entender um pouquinho já é bastante. E o Espírito Santo vai consolar a sua cabeça para você aceitar as coisas que Ele quer que seja aceito. Amém? Mas no tempo certo a gente vai entrar nessa coisa aí. Então, as nações são representadas aí por águas. Por águas. Por exemplo, o arco-íris. Quantas cores tem? 7. O arco-íris é reflexo de quê? Hein? Water? É? Da água. Da água com o Sol. o sol, A luz, com a né? luz. Com a luz. Então o trono do Cordeiro, o trono de Jesus, o cabeça da igreja, ele vai estar torneado com arco-íris. Arco-íris fala de água. Vai ser o reflexo que os povos, quando se fala em água, os povos representam água. As águas, tudo que se refere à água. Israel é terra, mas os gentios representam por água. Então aí você tem um
um arco-íris com as suas 7 cores que representam água com luz. Tem outra coisa, relâmpagos. Que relâmpagos? O que é que relâmpago anuncia? Você pode ver um relâmpago assim sem nuvem, sem água? Não é chuva. Quando você está querendo chuva, o Brasil está lá, Itaguaí, 3 meses sem chuva. Está tudo seco, tudo seco. Então, quando você vê relampear assim e tal, às vezes a noite bem escura, e aqueles relâmpagos começam, anunciam chuva. O relâmpago anuncia a água que vem sobre a terra. Então, são os povos. São os povos. Jesus vai atrair todos os povos para si. Uma outra coisa, além de relâmpagos, arco-íris, também você está dormindo assim, de repente você escuta um trovão, começou aqui em cima do teto da casa e vai até lá. Trovões. A Bíblia fala em trovões próximos do trono. O trovão também anuncia chuva. E parece chuva bem mais próxima, bem mais perto. E quando relampia, veja e tal, anuncia chuva e não vem, a gente fica meio frustrado. Mas, quando a chuva cai, você fica alegre, você fica feliz. Além do mais, tem também o chamado mar de vidro. Viram a expressão mar de vidro? Ou semelhante a vidro, chegamos no mar. Parece que o mar vai ser a solução, Juliano, do problema de água. São Paulo está seco. Grande problema lá, estão reciclando toda a água até nos vasos. Começando um processo muito sério, falta d'água. E o pouquinho que tem está poluído. E as pessoas estão sofrendo. Não é só lá. Aqui também, aqui na frente, tem aquele enorme lago ali que agora está seco. Perto de uma igreja batista que acho que não está conseguindo batizar o pessoal. Parece até que Israel desenvolveu a tecnologia e fez nacionalização da água do mar. Porque lá a região é muito inóspita. A América também tem. Você sabe. Não é em grande escala, mas tem. E acho que o futuro vai ser dessalinizar a água do mar. Então o mar é uma fonte que é inesgotável. Não vai acabar assim. Então, todos esses aspectos de água representam povos, representam nações, representam gente, representam pessoas, todas convergindo em volta do trono de Deus, trono do Senhor. Agora nós temos aqui as pessoas entregando ao Senhor Jesus as suas coroas. Coroas, eu chamaria essas coroas mais de diademas do que propriamente coroas, mas a Bíblia traduz aqui sendo coroas. Não são coroas no mesmo termo que Jesus, são alguns símbolos de poder, o nome de coroas. Nós temos 24 anciãos. Como esses anciãos estão? Vocês viram aí? Como esses anciãos estão? Assentados? Também estão sentados. Vestido de branco. Vestido de branco. Cabeça, coroa na cabeça. Coroa na cabeça. Coroa de ouro, né? Na cabeça. O que mais? Basta por aí. Agora vamos desenvolver um pouquinho. Eles estão também sentados. Nós estamos sentados. Alguma coisa que preocupa você nessa hora? Está aqui? Está agitado com alguma situação?
Pode falar? Depois, ele está dizendo Salmo 119 e 105. Como é que é mesmo? Eu sei. Ajuda aí. Lâmpada. Fala com todo mundo também, que você sabe falar. Eu gostei muito. Tu sabes falar? Sabe então? Diz a mim para ouvir. Os anciãos estão sentados também. São 24. 24 anciãos sentados. Esses anciãos, conforme foi dito, vestidos de branco, símbolo da pureza. Nós todos fomos apresentados diante do Cordeiro. A nossa vestimenta será alvejada no sangue de Jesus. Se lembra do casamento? Em que uma pessoa só entrou, não sabe como, mas que deu uma parábola, e o testeiro não gostou daquela pessoa, que talvez já disseram uma vestimenta até muito mais aparentemente cara, mas não era o uniforme da festa. Jesus contou isso. Aí aquele que não entrou pelo modo certo foi retirado da. É que no céu não vai haver prioridades, privilegiados. Privilegiados sim todos. Superiores ninguém, só Deus. Até o próprio Deus, na pessoa de Jesus, diz que assim como Ele é, nós seremos. Entende? Então, os anciãos também sentados. Vocês têm quantas tribos de Israel? 12. Hein? 12. Quantos apóstolos? 12. Quantos testamentos aí? Bíblicos? Testamentos? 2. Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, para cada uma das dispensações, são 7 dispensações, mas no caso, essas duas aí. Para cada dispensação dessa, nós temos quantos representantes? 12. O templo de Jerusalém, edificado, destruído, edificado e tal, quantas portas tinha? 12. Discute-se hoje, às vezes a pessoa nem sabe ler direito, às vezes nem converteu-se direito, já se intitula apóstolo e outros títulos. Você já viu isso? Hoje a vontade de pegar título, subir, ficar perto do Senhor, se for possível até acima do Senhor. Não é? Não parecia um São os bispos, são não sei o quê. Tudo bem, tem isso na Bíblia. Mas existe apóstolo no sentido verdadeiro? Existe mais do que 12 apóstolos? Hoje tem milhares, né? Mas apóstolo no sentido da Bíblia mesmo são 12. O próprio Paulo, que luta ele teve para ser aceito como apóstolo. Ele era apóstolo. Não como os outros. Nasceu fora de tempo. Mas pela graça de Deus, não pela vontade do homem, ele se tornou enviado aos gentios. E apóstolo é do termo aí, empurrado, jogado, precipitado, da apostel, que é o termo. Então, o próprio Deus joga os dele, empurra os dele para fazer o trabalho dele. Envia. Então, mais ou menos, jogou lá no campo, você vai trabalhar. Você é apóstolo. Então, mas hoje, apóstolo é sinônimo de status social, poderoso. Então, são 24, 12 do Antigo Testamento, patriarcas, 12 tribos, 12 do Novo Testamento, apóstolos, representantes de Cristo Jesus na terra, não papas, mas servos, líderes do trabalho de Deus. Então, um total de 24.
Precisamos procurar 26 local, não. Jesus revelou 24. 12 do Antigo, 12 do Novo Testamento. Diante do trono de Deus ardem 7 chamas de fogo. E a Bíblia diz que são os 7 Espíritos de Deus. Assusta alguém? Alguém fica assustado, Tiago? Com 7 espíritos, com 7 tochas. Se você fala pra... Impressionado. Fica impressionado, impactado. Não. Fica com medo. Depende de quem você falar. Porque aqui são 7 espíritos, mas de Deus. São 7 tochas de fogo de Deus. O que é de Deus, para nós que somos seus filhos, só nos causa bem. A luz, o fogo vai nos aquecer, vai nos alumiar, o Espírito vai nos orientar. Já vimos que o 7 aí significa perfeição, não é? Quando se fala 7, referindo aqui, não é mentira, não é número mentira, é o número da maior expressividade da verdade. Por exemplo, o número de Cristo qual é? É 6 ou é 8? 7. 7. O número do homem é 6. 6. A trindade do mal, 666, ó, chega a 6, a perfeição seria 7, então você joga a madeira para atravessar o rio, ela não vai dar passagem, não vai alcançar, é imperfeito. É número de homem. O número de Deus é 7. Quando se fala 7 espíritos, pode pensar no... Isso não é uma turma de espíritos, não é isso. É a perfeição, é a expressão. Agora, como se fala? A Gabriela não, Brian, ela perguntou sobre os 7 espíritos. Aí eu fiz uma pesquisa no Google e eles assim, relacionaram o versículo que tem em Isaías 11, 22, que é falando sobre Jesus. 11, 2 diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse é aí tem uma lista de vários espíritos, não dá certo aqui. É o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. E eles relacionaram assim, Em tudo se resume porque Jesus é perfeito. Tudo isso em É o nele, né? Espírito de Deus. E repousa sobre ele. Você vê, por exemplo, também a Trindade, Gilena. A Trindade. Os homens, as pessoas, estudo e tal, a gente crê na Trindade, mas como é que a gente aceita a Trindade? Como Deus. Pela fé, como Deus único, representado em 3 pessoas. Você não espera chegar no céu e encontrar 3 deuses. Encontrar um. Mas para fazer a obra, Deus se desdobrou em 3. Então, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo implanta. E segura. O Espírito Santo está na gente. Estamos selados, carimbados por Ele. E Ele em nós, da parte de Deus, é o penhor. Já penhorou alguma coisa no banco de alguma casa? Esse relógio aqui, né, Deus? Nós compramos no penhor. Custaria mais dinheiro se não fosse no penhor. Mas o penhor só quis receber o que eles emprestaram. Eu paguei, André me arrumou, encaminhou, comprei, agora no penhor, mas tem. Então o Espírito Santo, da parte de Deus, é o penhor que está em nós. Então, Satanás pode rebolar, pode fazer o que quiser, a gente que é do Senhor, está carimbado.
Não tem para onde ir. Vai para o céu. O próprio reverendo Forsyth, que nos ensinou a Bíblia, ele disse que se o crente quisesse um dia se perder, ele não conseguiria. Porque é uma obra que Deus faz, isso é doutrina de segurança eterna. Isso é uma coisa que aquele que crê tem a vida eterna, mas ele tem que ter crido. Não é pensar que não creu, não. Aí que mora a confusão, porque a Bíblia fala sobre que muitos naquele dia dirão: Senhor, no teu nome fizemos isso, aquilo outro. Ele vai olhar e vai falar: nunca te conheci, apartai-vos de mim. Então, esses que se apresentarão diante do Senhor falando que fizeram todas essas coisas, certa vez foram vistos por muitos fazendo essas coisas, certo? Então, esses que são mais ou menos como lobos no meio das ovelhas, eles se passam como ovelhas, não é? Então, alguns desses, quando se perdem ou vão pelos seus caminhos, é que traz uma confusão generalizada na mente dos cristãos, porque acham que era, mas verdadeiramente não eram. Mas andavam com a gente, falavam como a gente falava, né? Até faziam sinais e maravilhas. Saíram de nós, mas não eram dos nossos. Exatamente. Então, já perdeu a salvação? Não é que não perdeu, ele nunca teve, nunca creu. Passaram por um momento de bênção. Mas aí também está na Bíblia, na carta que, nas cartas das igrejas, ele só responde. Na carta, porque ele fala que em cada igreja ele encontrou coisas que não eram. Esse há entre vós aqueles que parecem ser e não são. Quer dizer que aqui está na palavra, em todas as cartas das igrejas. Então, dentro do nosso meio, na nossa própria igreja, existem pessoas que vão, frequentam, mas é um meio social, mas não conhecem realmente a Jesus. Então, vão ali porque cresceram ali, ou por obrigação que os pais levam, mas porque o nosso compromisso com o Senhor é uma coisa muito individual. Então, nós podemos estar ali. Existem várias pessoas que estão. O pastor Hinks mesmo fala lá na igreja, né? Existe pessoa que diz todas as palavrinhas certas, ora, ergue as mãos e tudo, mas aquilo é só fora do exterior. No interior, sai dali a acabou. Quer dizer que a palavra aqui está todo mundo, as coisas podem estar nas cartas aí. O próprio Deus ou é diferente? É o próprio Deus. Porque Deus fala, tem dois intercedendo. Se ele é um só, então é ele que está intercedendo ou ele intercede e o Espírito Santo intercede? Na pessoa de Jesus, como sendo uma pessoa da Trindade, e a pessoa do Espírito Santo como sendo uma pessoa da Trindade. Então são duas pessoas Porque intercedendo? intercede para o Pai. O Pai que representa o atendimento. Então o filho morreu porque o pai precisava que ele morresse. Porque se ele não morresse, não haveria. Mas é o próprio Deus se desdobrando em três pessoas para fazer a obra que ele. Na verdade, é Deus destruindo Satanás. A Trindade é como você falou, tem que ser aceita pela fé. Não tem Uma explicação. explicação que às vezes eu passei para as meninas quando elas eram mais novinhas, que fez mais sentido para mim falar para elas, é tipo assim: eu sou uma pessoa só. Para o meu pai, eu sou filha. Para você, eu sou mãe. Para o Fábio, eu sou esposa. Então é mais ou menos. Eu sou uma pessoa, mas quando eu me relaciono com o senhor, eu sou sua filha. Quando eu me relaciono com você, eu sou sua mãe. Quando eu me relaciono com o Fábio, eu sou a esposa. Não sei. É a explicação. Porque é muito. É pela Não tem explicação. Vai ser só entendido, eu acho, quando a gente estiver frente a frente e. Agora, tem um trecho da Bíblia que menciona que, não me recordo qual, se não me falha a memória, menciona que não ofenda Deus e não ofenda o Espírito Santo. Mas dá para entender que uma ofensa contra o Espírito Santo é muito mais grave do que a ofensa a Deus. Explica da seguinte forma:
nem explicação bíblica, aliás. O pecado que não tem perdão, que é contra o Espírito Santo, é exatamente porque nele, que é a ponta do trabalho de Deus, nele está a convenção do pecado, a justiça e do juízo. Se o Senhor não aceita, se a pessoa não aceita essa obra do Espírito Santo, você está pecando contra o Espírito Santo. Você vai ter salvação aonde? O perdão do seu pecado está lá na cruz, está feito. No ano 30 da nossa era, quando Jesus foi morto, ele pagou pelo pecado de toda a humanidade. Tanto efeito retroativo dentro da história, como progressivo dentro dos acontecimentos. Para todo ser humano, uma única vez Jesus Cristo foi morto, ressuscitou e ele pagou o pecado nosso. Quer dizer, desfez a nossa culpa, para quem aceita. Agora, depois disso aí, isso era o plano de Deus antes da fundação do mundo, sabendo que a gente ia cair. Depois disso aí veio o Espírito Santo. E Jesus disse, se eu não for, o Espírito não virá. Mas eu indo, ele vai vir por parte do Pai e por minha parte. E vós não estareis órfãos. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, que batizou nosso coração, que selou nossa vida, que é o penhor em nós, o Satanás arrebentava com a gente. Nós não existiríamos. A igreja estaria reduzida a nada. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que Satanás bate no dá. E nós somos superiores aos demônios, aos espíritos, porque em nós está o Espírito Santo de Deus. Agora, quem não tem o Espírito Santo, pena. É pena. Vai ser joguete, vai ser um sofredor no tempo e na eternidade. Isso porque não queira. Entende? Agora, o pecado contra Deus é perdoado, contra o Senhor Jesus Cristo é perdoado, mas se pecar contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo não é entristecer o Espírito Santo, só. É não aceitar o trabalho dele. Está escrito lá. Não, é Mateus 12, 31. Mateus 12, 31. Mateus 12, tá, Mateus 12, 31 é a palavra diz. Porque o Espírito Santo sempre esteve presente, mas depois, como o Senhor ascendeu aos céus, ele disse, agora enviarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. Enquanto Jesus andava aqui na terra, todo mundo tinha o acesso físico. Uma vez que ele ascendeu, ele disse, mandarei, enviarei o meu Consolador. Até o fim do tempo. É o Espírito Santo. É exatamente Mateus isso. 12, 31, exatamente. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É um mistério da Santíssima Trindade. Não, é mistério mesmo, não tem como. Na escola dominical, ontem falou, esqueci onde que está, que fala que porque ele vos fará saber de todas as coisas e será, ele vai testemunhar no vosso espírito sobre o próprio Jesus, sobre Deus, né? Esqueci onde está. Deu várias referências. Deu bastante, eu não sei mais. Então, uma outra coisa que está aí para a gente hoje. Veja bem, diante do trono há essas tochas, 7 tochas, 7 Espíritos de Deus, mas Jesus é representado aí na figura do leão, viram? Do boi, da novilha, do homem e da águia. Essa figura ela percorre como um veio toda a vida. Toda a vida. Então, Jesus como leão, ele é mencionado inúmeras vezes em São Mateus. O Evangelho de São Mateus é apresentado para os judeus. Os judeus se interessavam por um rei de boa origem, forte, que vencesse os inimigos. Até hoje eles querem isso.
Depois aparece Marcos. Marcos é apresentado para os romanos, poderio romano. Vocês já encontraram em Marcos a genealogia de Jesus? Já viu o pai, a mãe, de onde ele veio, as coisas? Não tem genealogia. Escravo tem genealogia, tem origem. Escravo tem família. E o que é interessante no escravo? Que ele seja forte, não fale muito e só trabalhe. Jesus, eu trabalho até agora, minha mãe trabalha também, vocês não devem ficar parados. Não é? Não deve ficar de corpo mole. Eu trabalho até agora. Sábado, trabalho sábado. Não tem problema não. Domingo, trabalho domingo. Não estou escravo de lei. Eu trabalho até agora. Meu pai trabalha comigo também. Então, observe. E a figura do homem, que é apresentada aí no capítulo 4. Quem é o homem? Dos gregos. Os gregos, eu já disse e repito, andavam meio-dia, sol a pino, com a lâmpada em Atenas e outras cidades, procurando o homem perfeito. Que homem perfeito? O homem que fosse de boa cabeça, que respondesse todos os porquês, todas as questões, todas as dúvidas, que fosse o homem sábio. Então, o Lucas apresenta Jesus para os gregos, já são gentios. Ele é o homem perfeito. E foi declarado isso na cruz, que Jesus não tem defeito. E todos admiraram a sabedoria dele desde criança. Diz que não cursou escola, mas isso aí, todo judeu estudava, mas não foi cursar escola daquela época que o fez sábio. Ele é Deus, sabe todas as coisas. Aliás, ele é onisciente. É um dos predicados de Jesus. E a figura da águia? 4. Hein? América. A América adotou, né? Tem outro país aí também, um paísinho aí perto da Itália, que tem uma águia também, mas só que a águia lá tinha coroa na cabeça. Agora arrancaram a coroa dela, o socialismo, e eles estão querendo colocar a coroa de novo na cabeça do bichinho. Agora o interessante da águia. A águia é o símbolo de Jesus. A revelação máxima de Jesus. Porque a águia ela não gosta de ficar na terra. E diz até que você não encontra um cadáver de uma águia por aí. Porque ela não se expõe desse jeito. Ela, quando vai morrer, ela sente que vai morrer, vai para as mais elevadas montanhas, bem escondidas e escondidas. Alguém até que diz que elas voam rumo ao sol e morrem torradas, queimadas. O certo é que a águia, ela vê de longe, ela tem uma visão, além de ser bonita, ela tem uma visão, Deus está lá em cima, é a revelação do Tem uma visão perfeita, né? Perfeita, para a igreja. Ele está vendo a gente. Até as intenções do coração ele vê. Dá para ver a intenção? A Bíblia diz que até as intenções do coração ele vê. Esta é uma águia. Uma figura, a comparação, não é? Uma águia especial. É o cabeça da igreja. Ninguém fica pensando com medo de tal. Deus não está me vendo. Deus está vendo tudo. Ele está sabendo de tudo. Então a revelação máxima dele é a águia. Uma águia. Entenderam? Todos adoram proclamando Santo, Santo, Santo. Diz que é o Pai, o Filho e o Espírito. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é E ali. Isso se chama eternidade. Tem algum Deus por aí que seja assim? Seja eterno? Tem alguma pessoa por aí que possa herdar isso aqui, receber isso aqui?
Santo, santo, santo. Isso é maravilhoso, o nosso Deus. E há uma força na pregação do Evangelho, sede santos, não é? Como eu sou santo. Separados. Mesmo você comendo junto com os temulentos, com os desprezíveis e tal, você não está comungando com eles. Você está... Jesus comeu com os pobres, com os desprezados e tal, mas não come as coisas sacrificadas aos demônios. Mesmo vivendo, viajando com eles, conversando com eles, estudando com eles, você está separado deles. Na hora certa, você tem uma marquinha lá na testa, tem um imãzinho dentro de você, quando o Espírito Santo vier, ó, vai puxar. No momento em que os 4 seres viventes, já vimos aí, leão, boi, homem e águia. No momento que esses 4 seres viventes, que representam um só, que é Jesus, derem glória, honra e ações de graças ao que está no trono, os 24 anciãos farão o quê? Também se ajoelharão, os 24, e entregarão, deporão as suas coroas, o seu poder. O poder que Deus deu a eles, representado, eles entregarão a quem de direito? A Jesus. Não é Jesus que é o cabeça da igreja? Então você trabalha para ele, dá força, dá poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas o segundo tempo que é de você. E esses 24 que estarão entregando os seus poderes, as suas coroas, representam a nós, que somos igreja. O poder de Deus é sobre nós também. É mais intenso sobre aqueles, os patriarcas, os apóstolos, mas é sobre todos nós, porque não há diferença. Uma parte não está seca, está desvalida, sem poder. Nós somos o corpo de Jesus. E a revelação é essa. Ele tem todo poder no céu e na terra, e a Bíblia diz debaixo da terra. O pessoal que está morto lá, ele vai ressuscitar essa gente. Todo o poder lhe foi dado no céu, na terra, no mar e em toda parte. Até o mar vai dar os mortos. Seus mortos, entregará seus mortos. Dizendo, então esses anciãos, 24, estarão dizendo, entregando suas coroas, estarão dizendo: Tu és digno, Senhor Deus, nosso Senhor Deus, nosso, de receber glória, honra e poder. Quer dizer, simbolicamente já tem tudo isso, né? Amém. Amém. Sabe, a gente lê a Bíblia, é fundamental ler a Bíblia. Por mais que você leia, por mais que você tenta aprender essa quantidade, você, muitas pessoas dizem, a Bíblia está errada, por isso que eu não sou cristão. Eu não sei se estou certo, mas eu tenho uma percepção seguinte. Muitas das coisas que estão aqui têm que ser baseadas na sua fé. Porque tem coisas da Bíblia que a gente sabe que é um simbolismo. Por exemplo, pode mover montanhas. Eu acho que para mover montanhas isso é difícil. Deus pode fazer isso. Mover montanhas. Mas talvez aqui a interpretação seja: se você crê em Deus, você tem um poder tão grande que você pode remover uma montanha, não a montanha em si, mas alguma coisa que você precisa, que é tão importante e tão difícil, que fosse mover uma montanha. Mas esse mundo é tão comprometido com as coisas ruins, muita gente pega qualquer coisa da Bíblia que há dúvidas, questionamento, e diz: não, talvez porque ele queira nem mudar a maneira que ele vive. Ele diz: não,
Isso está errado, então eu não vou ser cristão. Eu acho, distorção. Tem que crer, porque tem que parte da Bíblia, você fica confuso. Né? O próprio Apocalipse, para mim, é difícil de entender. É difícil de entender. Tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Eu acho que a pessoa também tem que ler o Antigo Testamento, porque... Juliano, uma coisa é certa. Você não entende tudo, nem eu. Mas você não deixa de entender o necessário para o seu governo e, quem sabe, para ajudar mais uma ou outra pessoa. Porque o Espírito Santo ensina todas as coisas. Então, o que é necessário, deixa eu saber, você vai saber que a Bíblia é um mar imenso que você não consegue. Você entende um pouquinho só. O resto todo você aceita pela fé. Agora, você não vai se perder por falta de conhecimento. Tem um autor, o C.S. Lewis, ele era ateu. E ele começou a ler a Bíblia com a intenção de desprovar que a Bíblia tinha discrepância, que tinha coisa que não... Uma parte falava uma coisa, outra parte que desmentia aquilo que foi falado. No fim da leitura, ele era crente. Ele virou... Você converte. Assim como também tem uns que, quando não que leem, tipo, o mormonismo mesmo que o Joel estava pregando ontem, ele cresceu na igreja wesleyana. Acho que a mulher lá do 7 dias, adventista do 7º dia também cresceu na igreja. Mas ele não devia ter pedido o acompanhamento do Espírito Santo do tempo que começou a ler. A Bíblia começou a distorcer muita coisa. Mas a Bíblia, ela mesmo se testifica dela própria. A LBV no Brasil surgiu de Alcides Aron. Quem era Alcides Aron? Pastor congregacional. Estudado lá no Rocha. Central. Maior coisa espírita do mundo. Mas tem muita gente que escreve contra a Bíblia, porque existia um. Ele era um psicólogo